Muito bom estar com você de novo aqui. Eu sou Gabriel Bernardi. Esse é o Encontro com o Inesperado, aqui direto do YouTube. Encontros surpreendentes, diferentes para você toda semana. Você curtiu a proposta do canal? Já dá o seu like aí, se inscreve se você ainda não tiver inscrito. E claro, clica no sininho para ser notificado das novidades. Toda semana tem um vídeo novo para você. E o encontro inesperado de hoje vai ser com os milagres da vida. Os milagres estão por toda parte, né? É só a gente ter olhos para enxergar. Eu vou começar falando da Anita Moorjani, que entrou em coma em 2006 após uma batalha de 4 anos contra um câncer linfático. Olha que situação, né? Os médicos declararam que ela estava nas últimas horas de vida. No entanto, Moorjani teve uma experiência de quase morte profundamente transformadora, na qual ela sentiu uma compreensão clara de como suas escolhas e medos influenciaram sua saúde. Surpreendentemente, após recuperar a consciência, o câncer dela começou a regredir rapidamente e ela foi inclusive liberada do hospital completamente livre do câncer algumas semanas depois. Olha que história extraordinária. Moorjani escreveu o livro, aliás, vários livros, mas esse foi o principal, né? Dying to be Me, onde ela compartilha a sua história e as suas percepções obtidas sobre a vida e a morte depois de passar por essa experiência simplesmente milagrosa. Agora eu vou falar do milagre que aconteceu com uma menininha em 2020. Uma menina de 4 anos foi encontrada flutuando no mar em um unicórnio inflável a cerca de 500 metros da costa de Antírio, no oeste da Grécia. Imagina a situação. Ela tinha se afastado da praia enquanto brincava, sua mãe não tinha percebido isso. E fortes correntes a levaram para longe, imagina 500 metros, né, de distância. Tripulantes de um navio avistaram a menina e a resgataram. Qual a chance disso acontecer, né? A menina estava em estado de choque, né, claro, agarrada à sua boinha quando foi resgatada. A sua família descreveu tudo como um verdadeiro milagre e de fato foi um milagre extraordinário essa menina de 4 anos ter sobrevivido no mar, né, por várias horas naquela boia inflável. Fala agora de Frane Selak, um professor de música croata que ganhou fama por sua série extraordinária de escapadas da morte ao longo de sua vida. Entre 1962 e 1996, o Selak sobreviveu a um acidente de trem, né, que caiu em um rio congelado. Também sobreviveu a um acidente aéreo no qual ele foi sugado para fora de um avião e caiu em um monte de feno. Também de um ônibus que deslizou para o rio, 2 acidentes de carro, né, em que os carros ficaram em chamas, ele conseguiu escapar, e ele ainda foi atropelado por um ônibus, mas conseguiu sobreviver. Quer dizer, ele é azarado e ao mesmo tempo sortudo, né? Vários milagres aconteceram na vida dele. Apesar desses acidentes, né, ele sofreu apenas ferimentos leves em todas as vezes, olha só. E quando o Selak estava com 73 anos, a sorte tomou um novo rumo para ele e ele ganhou o equivalente a $1 milhão em uma loteria croata. Aí ele resolveu então, depois de alguns anos, né, em 2010, doar a maior parte do dinheiro que ele tinha ganho para caridade e também para amigos, já que, segundo ele, descobriu, o dinheiro não pode comprar a felicidade. E tudo o que Selak queria e precisava é da sua amada Catarina ao seu lado, sua 5ª e última esposa. Casou 5 vezes, hein? O cara era namorador aí e gostava de casar, né? O Selak morreu aos 87 anos e tem uma história realmente fascinante de vários milagres que aconteceram na sua vida. Fala agora da Claire Heiser. A Claire Heiser foi sobrevivente de câncer de pâncreas. Surpreendeu os médicos, né? Porque ela tinha sido diagnosticada com câncer de pâncreas, um câncer muito severo em 2008, que é uma das formas mais letais de câncer que existem, com taxas de sobrevivência extremamente baixas, né? Mas após ela ter recebido esse diagnóstico, que diferia por algumas semanas apenas, a Claire conviveu milagrosamente com o seu diagnóstico de câncer de pâncreas por 12 anos a mais do que o previsto por seus médicos. Quer dizer, ela ainda viveu 12 anos e conseguiu fazer muita coisa nesse período. Claire faleceu por causa do câncer do pâncreas em 2020 só, mas a sobrevivência dela por mais 12 anos após descobrir a doença foi considerada um grande milagre por todos os médicos e realmente foi extraordinário. Ela pôde curtir ainda um pouco a sua vida, né? Agora vou falar do caso de Sam Sandler, sobrevivência de câncer e conquistador de montanhas, hein? O Sam Sandler, conhecido por ser o primeiro sobrevivente de câncer a escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, ele marcou história por vários milagres, e um deles
a cura de cânceres, né? Ele foi diagnosticado com 2 tipos diferentes de câncer em estágio terminal durante sua adolescência, com prognósticos médicos dando-lhe apenas semanas de vida naquela época. Só que após vencer esses cânceres, contra todas as probabilidades, né, e expectativas, e recuperar a função pulmonar parcialmente, né? Ele não recuperou totalmente, mas parcialmente sim. Ele se dedicou a escalar as maiores montanhas do mundo para inspirar outros sobreviventes de câncer. E conseguiu, inclusive, escalar o Everest. Que história incrível, que milagre, né? Fala agora do Yuvraj Singh. Recuperação de câncer e retorno ao esporte. O jogador de cricket indiano, Yuvraj Singh, foi diagnosticado com um tipo raro de câncer de pulmão quando ele estava em 2011, né, no auge da sua carreira. Após receber o tratamento nos Estados Unidos, incluindo quimioterapia, né, e tudo mais, ele conseguiu se recuperar totalmente e se curou do câncer, retornando ao cricket internacional. Olha que história bacana, né, um milagre também na vida desse indiano. E ele, claro, marcou um dos retornos mais inspiradores no esporte. Ele agora usa sua experiência para criar uma fundação, né? Criou uma fundação que apoia outros pacientes com câncer e também promove palestras e conscientização sobre a importância do tratamento precoce e também do esporte usado na superação do câncer. História bacana. Agora essa daqui é uma história linda. No ano de 2015, Chuck Hughes tinha 50 anos e recebeu a notícia de que teria apenas 3 meses de vida a mais quando foi diagnosticado com um câncer agressivo de próstata. Pai solteiro, ele morava com seus 2 filhos adolescentes, Dawant e Chuck, tendo uma vida ativa de aventuras, corridas e pedaladas na época. Ao fazer as biópsias, Chuck descobriu que estava com câncer de próstata em estágio 4 e que se espalhou para 90% de seus ossos, né? O que praticamente selava o seu destino, né? Como morte certa. Seus médicos ofereceram cuidados paliativos para aliviar a sua dor, na época, que era a única coisa que dava para fazer, e mandaram Chuck para casa para que ele morresse, né, em paz. Chuck fez planos então para voltar para Ohio, onde a família dele cuidaria de seus filhos depois que ele fosse embora, né, que ele morresse. Chuck Hughes estava prestes a voltar para Ohio, então, quando ouviu um estalo muito forte, né, ele estava andando e acabou caindo no chão. Ele se lembra apenas de ter caído com o rosto e sentido uma dor enorme. Uma das suas vértebras, que sofreu erosão, né, por causa do câncer, havia entrado em colapso. Olha que situação que ele estava, né? Ele foi levado então correndo ao hospital mais próximo, né, e teve que passar por uma cirurgia. Após ser submetido a essa cirurgia, na manhã do dia seguinte, ele acordou na sala de recuperação, imagina, todo fragilizado, né, com câncer terminal e ainda com essa cirurgia que ele tinha feito, só que ele notou que havia alguém do lado dele na sua cama no quarto. Estou olhando para Jesus, ele disse. Ele está olhando para mim. A sua mão se estende e me toca no ombro. Não vi sua boca se mover, mas ouvi ele em minha cabeça. Eu peguei você. Foi o que ele ouviu Jesus falando. Ele disse que então olhou para cima e Jesus se foi. Esse foi o relato do Chuck, impressionante, né? Ele disse que em sua cabeça ficou pensando que estava na presença de Jesus mesmo, sentiu tudo isso, o que deixou ele muito empolgado, né? Foi quando ele percebeu que não estava mais com nenhuma dor. Bom, naquela mesma noite ele decidiu que seu relacionamento com Deus nunca mais seria o mesmo. Então Chuck, após se recuperar da cirurgia, começou a sua quimioterapia, né? Para tentar adiar a sua morte, que a morte seria inevitável segundo os médicos. Só que após 3 meses de tratamento, o Chuck voltou ao médico para uma avaliação e ouviu a seguinte frase. Olha só o que ele ouviu. Sua jornada não é da medicina, é milagrosa. Seus exames parecem de um cara normal e saudável. Foi isso que ele ouviu do médico. Imaginou a emoção que o Chuck sentiu? Em novembro de 2015, quando retornou ao médico naquele dia, então, não havia mais nenhum traço de câncer em seu corpo e uma verdadeira varredura óssea foi feita, né, e não mostrou absolutamente nenhum dano, nada, zero. Não tinha mais câncer, nem tinha tido dano ósseo, mais nada. Foi completamente curado 100% quando Jesus tocou no seu ombro
segundo o Chuck afirmou. And right when he touches me on the shoulder, in my head it says, "You're in the presence of Jesus." Que história linda, né? Que essa história nos inspire a sempre acreditar em milagres e acreditar em algo superior, né? Na força de Deus e Jesus na nossa vida, nos curando e nos ajudando a passar pelas situações mais difíceis, né? São exemplos de superação humana, da fé, da perseverança e de como a espiritualidade podem desempenhar papéis fundamentais no nosso processo de cura, né? Fazendo com que a gente consiga verdadeiros milagres nessa vida. Bom, se você curtiu aí o Encontro com o Inesperado de hoje, Milagres da Vida, dá o seu like, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda e, claro, toca no sininho para ser notificado sempre das novidades. Toda semana, um Encontro com o Inesperado novo para você. Grande abraço, muitos milagres na sua vida e até a semana que vem. Tchau, tchau.